Boa noite, gente. Está alto, não? Está muito alto? Tá bom. Então nós estamos aqui, graças a Deus, para continuarmos esse nosso estudo que já vínhamos desenvolvendo. A primeira parte feita lá no Caminho de Luz, a segunda parte sendo aqui, e a terceira e última parte será apresentada no mês que vem no Centro Espírita André Luiz. Esta é a mesma tela de abertura da palestra. Esta aqui também é tela da palestra anterior, que é toda com base nessa questão 540 do Livro dos Espíritos, quando nós temos ali um pequeno trecho da resposta que falava da função dos espíritos na natureza. Então, no pequeno trecho da resposta dizia lá: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, os espíritos já nos alertavam que tudo neste mundo vem a partir de estruturas ínfimas e há uma conexão perfeita. Embora a gente ainda não consiga, nós não temos ciência, nós não temos inteligência, nós não temos capacidade para apreender toda a mecânica deste universo, de todas as coisas que existem. Mas na medida em que nós vamos estudando, graças a Deus, e a doutrina nos ajuda muito, nós vamos compreendendo um pouquinho. Então, a primeira parte, no mês passado, nós falamos sobre as origens e o Espiritismo. Nessa primeira parte, eram as origens da vida da Terra, da vida na Terra, de todos os elementos, do planeta, como se originou. São duas teorias que explicam tudo isso e que são duas teorias que estudamos nas nossas escolas. As escolas se incumbem de passar isso, que é a teoria criacionista e a teoria que a Igreja defende, aquela que está em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, falando da criação em 7 dias, e gradativamente o que Deus foi criando, e o ponto final da criação divina era o homem. E a teoria evolucionista de Darwin, onde ele fala de geração espontânea, a mutação das gerações, a sobrevivência dos mais fortes, constituindo as espécies que vieram se formando sobre a Terra. Então são duas teorias distintas, mas essas duas teorias, o Espiritismo, ele junta as duas. Ele começa com a teoria, sim, criacionista, Deus é o Criador de tudo e de todos. Então explica aqueles 7 dias como épocas muito grandes na face do planeta. E depois ele junta com a teoria evolucionista. A partir do que existe, a evolução desenrola. Então há um primeiro momento da criação, um segundo momento da evolução de tudo que foi criado sobre a face da Terra. Isso é o que nós vimos na anterior. E hoje nós vamos ver a sequência com esta frase ainda do Dr. Odilon, que ele diz: de Deus ao homem e do homem ao átomo não há solução de continuidade, não há hiato, não há partição, é tudo ligado. Então, de Deus ao homem e do homem ao átomo é uma coisa só, é um contínuo, é um emaranhado de acontecimentos onde tudo está muito bem colocado em seu lugar. E, portanto, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, terminamos aqui falando de Evangelho, e a gente veja que a obra da doutrina espírita, os ensinamentos, não se restringem ou ao Livro dos Espíritos, ou à Gênese, que é a obra que estamos usando, mas também ao Evangelho, ao Livro dos Médios. Nós temos que fazer um entrelaçamento das obras para termos um conteúdo maior. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 19, Santo Agostinho diz assim: e assim marcham paralelamente os progressos do homem, dos animais, dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Então, completando esse raciocínio, não há solução de continuidade.
tudo é um contínuo. Santo Agostinho reforça homem, animais, vegetais, e ele fala de formas de habitação, porque nada fica estacionado na natureza. Nós podemos entender como forma de habitação desde as nossas habitações materiais no planeta, nossos lares, nossas construções que foram também evoluindo, atendendo à necessidade do momento, à disposição, à inteligência humana, mas também falamos desta habitação do espírito, da estrutura física que é a habitação do espírito. Tudo isso está num progresso contínuo, nada fica estacionário, o que significa dizer que o nosso corpinho também vem sofrendo modificações ao longo da jornada evolutiva. Tudo evolui, tudo anda, tudo caminha. Então, nos diz a palestra de hoje, a evolução no Projeto Terra. Essa é a proposta nossa de estudo, evolução no Projeto Terra. Porque a Terra é um projeto divino. A Terra é um projeto que foi entregue nas mãos de Jesus e de seus emissários. E nós estamos fazendo parte dentro desse projeto divino. Resta saber agora da evolução proposta. Diz André Luiz, no livro No Mundo Maior, o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme e experimentou a floresta copiosa, material de formas representativas. Ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Então ele fala nessa obra sobre a evolução do princípio espiritual. O princípio espiritual que só aqui, quando ele conquista a inteligência e a liberdade de escolhas, é que verdadeiramente ele se faz espírito, individualidade. Então André Luiz está falando desse princípio que está se experimentando em todos os níveis. Ele começa no obscuro momento da criação, vai para os leitos oceânicos, vai para a superfície das águas, vai em direção às margens. Essa é a evolução que nós vemos dos seres. Debate-se no charco, vai à terra firme, experimenta viver nas florestas, ergue-se do solo, como animais agora mais possíveis de viver na terra, e faz a sua evolução na terra, adquirindo outras qualidades. Então ele está se experimentando em todas as condições que o orbe terrestre oferece ao princípio inteligente. A ciência sem o espiritismo, ela se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Se nós não usarmos de alguns conhecimentos da doutrina espírita, como a imortalidade, a possibilidade de reencarnatória, vidas em outros mundos, se nós não usarmos tudo isso, se não percebermos esse princípio inteligente evoluindo, como a doutrina nos explica, fica muito difícil, a ciência não consegue explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria, porque é aquilo, Deus criou matéria e espírito. O princípio, o fluido cósmico universal, que é o princípio da matéria, e o fluido e o princípio inteligente, que é aquele que vai dar origem ao espírito futuramente. A doutrina nos ensina isso. E só assim a gente consegue achar os elos perdidos, que tantas vezes nós estamos procurando. Ao espiritismo, porém, sem a ciência, vai lhe faltar apoio e controle. Por isso que Kardec recomendou: se a ciência dissesse algo diferente daquilo que os espíritos passaram para nós, que ficássemos com a ciência. Até hoje, não encontramos nada diferente e tudo segue muito certinho. Não precisamos abrir mão de conhecimentos espíritas em favor daquilo que a ciência pudesse dizer diferente. Ela simplesmente vem a cada momento confirmando os ensinamentos que nós já temos. O estudo das leis da matéria deveria preceder o da espiritualidade, porque a matéria que fere primeiramente os sentidos.
Então, isso está lá em A Gênese. É um trecho, tudo isso é um trecho da Gênese, do capítulo 1. Kardec está abrindo essa obra que fala da origem das coisas. Então ele está dizendo que o estudo da lei da matéria deveria preceder ao da espiritualidade. Para todos nós. Nós precisamos estudar as coisas que a ciência nos oferece da matéria, para então entendermos o papel da espiritualidade. Porque é a matéria que nos atinge primeiro. É muito difícil a gente lidar com abstração. Falar de espíritos, falar de imortalidade, parece que nós estamos falando sempre do abstrato, embora seja de uma concretude imensa. Mas para nós, para os nossos olhos, para os nossos sentidos corporais, é algo que é muito sutil. Enquanto tudo que envolve a matéria é fácil da gente conseguir entender. Por isso, aceitando primeiro o que é material, mais tarde passaremos a ter compreensão daquilo que é da alçada do espírito. E aí, nós, para falarmos dessa evolução, vamos para a questão 585 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente dos reinos na natureza. Kardec trazendo todo um trecho do Livro dos Espíritos falando desses reinos da natureza. Então ele diz lá que do ponto de vista material, nós temos os seres orgânicos e inorgânicos. Então, basicamente, nós diríamos, na Terra existem dois tipos de criaturas, ou de coisas. Aquelas que são orgânicas e aquelas que são inorgânicas. Ou seja, aquelas que têm vidas, aquelas que não têm vida. Ou aquela que tem uma estrutura orgânica e aquela que não tem uma estrutura orgânica. Tem órgãos que adotam de vida e a outra não tem estes mesmos órgãos. Então seriam dois grandes grupos que nós dividiríamos os seres na Terra. Mas do ponto de vista moral, ou seja, dos costumes, do comportamento, não é assim. Nós não temos somente esses dois grupos, orgânicos e inorgânicos, como se fosse alguma coisa só material. Não, nós temos uma divisão muito maior de 4 reinos distintos entre si. Então nós temos mineral, vegetal, animal e hominal. Poderíamos colocar o 5º reino, o angélico, que é o nosso destino final. É nos tornarmos criaturas puras. Então, a trajetória está aí. Estes são os reinos que nós estamos trabalhando. E estes reinos apresentam caracteres determinados, cada um deles. O meu ponteirinho está falhando, a pilinha dele. Vamos ver a outra pilinha onde é que anda, que a gente troca. Mas nestes reinos todos, nós temos assim características específicas, né? Mineral, acho que na frente, está aqui, tá. Então, nós temos o reino mineral com característica própria, vegetal também, animal, hominal, tudo com característica própria. Porém, esses reinos parecem se confundir nos seus limites. Até onde é mineral, onde vai o vegetal, onde começa, é onde começa um reino e onde termina o outro. A gente não consegue uma boa definição. Vamos ver se com a mão só a gente faz isso. Não faz, espera um pouquinho. Se ela estiver boa. Se não estiver boa, a gente vai sem. Está ótimo. Vamos então seguir. Está ótimo, sim. Agora dá para mostrar bem. Vejam, são 4 reinos distintos, porém, eles estão ligados entre si. Onde termina um e começa o outro, nós temos alguns exemplares daquele reino que são chamados de transição. Eles têm algo do reino anterior e algo do reino que vem a seguir. São exemplares diferenciados que são mostrados. Então eles terão características que vão se confundir nos seus limites extremos. Então nós temos da passagem do mineral para o vegetal, nós vamos ver daqui a pouco aqui, os poríferos, aí do vegetal para o animal, nós vamos ter fungos e líquens, aí do animal para o hominal, nós vamos ter
os protozoários, as bactérias, enfim, nós estamos caminhando. Então existem elementos de ligação entre um reino e outro. E claro que deste reino nominal para o angélico também teremos talvez almas santificadas, fazendo uma movimentação nesse sentido. Mas como a nossa proposta é ver esta evolução nos reinos, está aqui o mineral. A mônada permanece imóvel até quando esse habitat lhe ofereça experiências aproveitáveis. Mônada é uma terminologia para dizer de uma centelha divina, de uma faísca de Deus, de um átomo, de uma unidade divina. Então é muito usada a palavra mônada, representando isso. No fundo é para representar uma faísca de Deus, uma faísca da inteligência divina que se tornará o Espírito. Então isso, quando emana de Deus, ela permanece imóvel, é a menor unidade, é um único ser, um átomo divino, se nós pudéssemos chamar assim, até quando o habitat onde ela se encontra lhe ofereça experiências aproveitáveis, lhe ofereça condição de vida. Então nós temos aqui a mônada quando sente as impressões por tênues filamentos fluídicos que lançam em todas as direções inconscientemente. As mônadas vieram do espaço, vieram naquele protoplasma celeste que revestiu a Terra no início da sua formação, permaneceram aquietadas até que o planeta deu condição de que elas pudessem dar as caras, vir à luz, se fazer presentes, e se ligaram entre si e ao meio ambiente por esses filamentos fluídicos. Então ela lança protuberâncias da sua energia e através disso ela capta informações do meio ambiente. Não apresenta nenhuma forma física no mineral. A centelha não tem forma física, é como um núcleo energético, não tem forma física. Quando pergunta-se no livro dos Espíritos, qual é a forma dos Espíritos, Kardec pergunta, e os Espíritos dizem, olha, se entendam aí, porque isso é coisa de vocês. Pode ser uma flama, um clarão, uma chama, uma centelha. Não tem como bem a gente definir. É aquilo que foi dito no começo. Nós não temos ciência, inteligência e conhecimento ainda suficientes para determinadas coisas. Então nós temos que achar formas mais simples para o nosso entendimento dos fatos. Então não apresenta nenhuma forma física no mineral ou mineral, unicamente são massas imensas de minerais que cobrem extensas regiões do planeta. As mônadas se aquietaram nesse mundo, no meio dessas massas, dessas estruturas moleculares que deram substância, e substâncias formaram então os elementos químicos, formaram substâncias existentes na Terra. Então elas se aquietaram por aí, não há uma forma definida do mineral. Ingredientes químicos submetidos a determinadas condições de pressão e calor deram origem aos minerais. Os elementos químicos, os átomos, estavam todos na natureza. E estes átomos se juntando deram origem aos minerais. Então, dependendo, há mineral que teria apenas um átomo compondo. Se nós fôssemos ver o diamante, ele é composto essencialmente de carbono. Mas se nós fôssemos ver um outro elemento qualquer, ou mesmo a água, nós vamos ver que são dois tipos de átomos que estão ali combinados entre si. Então, dessa combinação atômica, dessa pressão atmosférica, da temperatura do planeta, é que vão surgindo os diferentes materiais da face da Terra, os diferentes minerais que compõem o nosso planeta. A mônada, ou seja, a centelha divina, o princípio inteligente, transita de uma família mineral para outra, de uma mais simples para uma mais complexa, vai transitando nestas famílias. Adormecida, guarda impressões do mundo exterior. Quais impressões? As que o mineral sofre. É isso que ela grava. É como se ela tivesse um pequeno chip, um pequeno computador, e ali ela fosse gravando tudo.
A centelha divina está gravando. Qual é a experiência do mineral? Dilatação. Dilatação. O mineral se dilata com o calor, se contrai com o resfriamento. Então a mônada que está ali, ela vai registrando e arquivando essas informações. Luz, ausência ou presença de luz, retrações, som, mudança de temperatura, tudo isso vai registrando onde? Num psiquismo mínimo. Existe na centelha um psiquismo insignificante, mas que já comporta onde são gravadas essas informações. Inconscientemente, porque ela não tem consciência de si. Ela vai sendo levada. Ela não tem a capacidade de se perceber. Então é inconsciente, mas vai ficando tudo registrado. Não escapa nada ali. O princípio inteligente constrói os minérios, porque juntam-se milhões de princípios inteligentes e acabam formando estruturas, atraindo e reunindo os elementos dos fluidos apropriados por meio de uma ação magnética. Então é assim que uma centelha atrai a outra, por ação magnética. Ela produz um campo magnético e é isso que faz com que uma atraia a outra. Vejam que a nossa atração fatal nos dias de hoje é um exercício que começamos lá, enquanto princípios inteligentes. É o nosso campo magnético, é o nosso campo vibracional, o campo vital que nós temos é que faz com que esse magnetismo se acentue e nós vamos atraindo ou repelindo outras criaturas. Depende da sintonia, da vibração do outro, depende da polaridade para que a gente possa então atrair ou repelir. A mônada passa a fazer isso lá no mineral. Mas como ela faz isso? São dois processos básicos para que ela atraia outras companheirinhas para formar um mineral. Por encostamento. Há uma atração por causa da afinidade. Então elas vão se juntando, se encostando umas às outras, se aproximando por essa atração, por essa afinidade e dão origem a um mineral. Por encostamento. Então não há ali uma formatação bonita, não há uma preocupação com a formatação. Elas somente foram se agrupando, atraídas umas pelas outras, fizeram um conglomerado de mônadas, de centelhas, e isso deu origem então ao minério que está ali. Ou por penetração ou entrecruzamento. Aí já é um tanto diferente, já é um passo adiante. As mais simples estão aqui. Aqui já é um nível acima. O conjunto evolui para tipos mais perfeitos. Então formam-se os cristais. Eles têm formatação própria. Cada tipo de cristal tem uma organização própria. Se nós olhássemos uma molécula daquele cristal, nós iríamos ver a formatação que ele tem. Mas por que estabeleceu isso? Porque todas estão contribuindo por esse entrecruzamento de informações, de possibilidades, pela penetração delas num novo sistema, acaba dando origem a algo mais sofisticado. Então entram os cristais aí na Terra. Nos minerais, o psiquismo da mônada possui vibrações moleculares que se afinizam com as exteriores e desenvolve a irritabilidade. Então é interessante, e às vezes as pessoas usam coisas de cristal, com correntinhas, ou deixam em casa aquela pedra, e aí quando a pedra muda, assim, porque absorveu energia, ou causou alguma coisa. E é verdadeiro, não é falso. É verdadeiro. Não é místico, é ciência. Nós temos o sal grosso, aquela forma do sal grosso se apresentar como cristais, pedras, né? Ele se apresenta como pedras. É uma forma ionizada. E aquele sal, quando está ionizado o elemento,
ele tende a puxar para si as cargas negativas, dos elétrons negativos que estão no ambiente. Ele puxa para fazer o equilíbrio. Então, essa forma rômbica dele, ele puxa as cargas negativas do ambiente. Então, a pessoa assim, põe um potinho com sal grosso lá na sua sala. Lá. Eu disse, você acredita nessas coisas? Eu acredito, porque eu sei. Quer dizer, eu não acredito, eu sei, né? Não é uma questão de crença, é questão de saber. É a função dele. Ele vai fazer isso mesmo. E quando é que eu sei que ele está saturado das cargas elétricas negativas? Quando ele perde aquela cor translúcida, que a pedrinha de sal é translúcida, ela perde a cor translúcida e se torna opaca. Aquele sal que fica branco, a pedrinha perdeu o brilho, é porque ela já absorveu tudo o que ela podia de cargas negativas naquele lugar. Ela entrou em equilíbrio de cargas elétricas, então ela mudou o seu comportamento. Agora ela está opaca. Jogue fora. Mas eu tenho que jogar onde? No vaso sanitário? Tenho que jogar no lixo, por trás do ombro esquerdo, por trás do ombro direito? O que eu faço com isso? Faça nada, joga onde quiser. Isso aí não tem nada de místico. O que a gente tem que entender é isso. Doutrina espírita é para ensinar a gente. Não é místico. Isso é funcional. Faz parte do mineral no nosso meio. Então jogue onde quiser, ponha outro lá que vai tirando outras cargas negativas. Se isso está prejudicando um ambiente muito saturado de energias, ele vai atraindo, ele vai fazendo um processo de limpeza. Não porque ele é bonzinho, não. Porque ele está com fome de cargas negativas. Ele está ali cuidando da vida dele, só que está ajudando a nossa. Vê como tudo é perfeito na natureza. Então não há, quando se fala isso muitas vezes, as pessoas dizem, o espiritismo não tem disso. Não tem. Místico não. O espiritismo tem muito de ciência, de conhecimento, daquilo que é verdade e possível. Então nós vemos um cristal fazendo isso, uma pedrinha de sal faria isso, porque ela tem aqui um psiquismo, aquele princípio inteligente que ali está como mônada, centelha energética, ela tem vibrações moleculares, porque tudo no universo vibra. Essas vibrações se afinizam com as exteriores. Então, lá na pedrinha de sal, aqueles átomos que estão ali, eles têm vibração que se afinizam com as vibrações que estão no ambiente em que a pedrinha se encontra. E desenvolve a irritabilidade. É uma reação. Irritabilidade no mineral significa que ele reage com o meio. Ele tem uma reação com o meio. E o princípio inteligente está aprendendo isso. Assim, inconscientemente, gravando no seu ínfimo psiquismo. Nos cristais encontramos uma certa organização. Aqui nós temos pedras como aquelas de onde tiramos ametistas, os topázios, enfim, aquelas maravilhas. Mas aqui nós temos um cristal, se olhado num microscópio, se apresentaria assim, com esses filigramas perfeitos. E olha que cada um, se este é da safira, é este, esse aqui é do topázio. Topázio não, esse aqui é ametista, então é este. Topázio seria este. Quer dizer, cada mineral tem uma formatação própria da espécie dele, que o diferencia do outro. Então são cristais diferentes. Naquela experiência do professor Masaru Emoto, que nós temos sobre a água, onde ele fala das palavras boas ou más que vão influenciar sobre a água, e os cristais da água reagem. A água reage, ou ela faz nas palavras boas cristais lindos e perfeitos, então trazendo todo um magnetismo saudável a quem vai dela ingerir, ou ela vai para algumas coisas amorfas, disformes, por causa das más palavras. E aí a pessoa ingere aquela água e não sabe por que passa mal. Mas passa mal por isso. Porque o pensamento no ambiente é a irritabilidade do cristal. Ele vai captar o pensamento e a energia da voz, a intenção com que aquilo foi falado. Por isso ele reage.
Então nós estamos vendo que os cristais eles têm essa certa organização. São unidades químicas coletivas, regidas por um princípio de orientação matematicamente preciso. Olha, não tem erro. É a perfeição divina se mostrando ali, possuindo um mínimo apreciável de psiquismo que assim se manifesta. Então, o que nós temos? Unidades químicas coletivas. Nós começamos com os átomos, formamos as moléculas, passamos para as substâncias e aí temos os produtos que são ali apresentados. O movimento vibratório celular desses seres leva à cristalização, porque eles estão tão juntinhos, tão compactados entre si, que a matéria produzida por eles é aquela da cristalização, em forma de desenhos, o que demonstra senso de ordem e simetria. Olha o que ele já está aprendendo. Antes foi irritabilidade, agora já é senso de ordem e simetria. E o princípio de inteligência está só guardando isso. É como uma HD, né? E que está registrando. Tudo que a pessoa está fazendo está ficando guardado ali, guardado. E aí, ele vai acessar a qualquer momento do seu existir essas informações. Então, se hoje nós conseguimos ter uma reação com o ambiente, se hoje nós conseguimos manter uma ótima simetria em todas as nossas estruturas, é por conta dessas experiências anteriores que o princípio inteligente viveu. Mas, em determinado momento, dentro desse reino mineral, ele vai galgando escalas. Num determinado momento, porém, expande-se a sua essência espiritual, libertando-se da forma atômica. Então, aquilo que estava contido, estava preso, aquele princípio inteligente, ele vai alçar voos. Ele já não se encaixa mais na proposta anterior. Então, ele transforma o seu espectro etéreo, assumindo a sua forma globular luminosa. Vira luz. É um fóton de luz. Ele tornou-se um fóton de luz. Ele que se experimentou lá de todas as formas, se solta, se lança. É luz. Vós sois Deus, vós sois luzes, disse Jesus. Para que a gente pense isso. Mas ele assume aí a forma mais avançada. Ele era princípio inteligente. Um princípio. Um princípio significa um nadinha, uma possibilidadezinha de inteligência. Agora, ele tem uma forma mais avançada. Aqui, ele não é mais um princípio inteligente. Ele está eterizado. Ele é um princípio espiritual inteligente. A mudança foi aqui. Princípio espiritual inteligente, passando a quê? Agora a animar os seres vivos da natureza. Ele sai daquele reino mineral e vai entrar, então sai do inorgânico para o orgânico. Ele vai animar ali vegetais, animais e homens do futuro. É este princípio espiritual. Veja que ainda não estamos falando de espírito. Nós estamos falando de um princípio espiritual. Uma possibilidade do vir a ser, que está ali demonstrado para todos nós. E aí ele passa então a fazer parte de todas essas estruturas orgânicas, vivas, que o mundo contém. Nessa experiência do mundo orgânico, então, o princípio espiritual inteligente, que acontece com ele, o aparecimento das primeiras células vivas, vida. O que acontece com ele é isso. Ele traz consigo a vida, formação do campo vibratório capaz de atrair o fluido vital. Por isso que ele tem vida. Ele adquiriu uma vibração tal que ele atrai o fluido cósmico, do fluido cósmico universal, o fluido vital. Então ele se embebe no fluido vital que fazia parte do fluido cósmico universal criado por Deus. Entrada do princípio espiritual na matéria animada pelo fluido vital, porque o fluido vital seria a cola que mantém
o princípio espiritual ou o espírito vinculado à matéria. Por isso, o que é a morte? A morte é o esgotamento do fluido vital do corpo orgânico. E aí o espírito não está mais colado, ele se solta da matéria. Porque aquilo que era o elemento que o mantinha vinculado à matéria se esgotou, perdeu a validade, não atende mais à necessidade. Isso é a morte. O espírito vai continuar vivendo. Ele só não pode mais usar aquela forma física onde o fluido vital se esgotou. Ele não tem mais como permanecer. O fluido vital, ou energia vital, estabeleceu o elo dimensional necessário à fixação da estrutura espiritual à estrutura física. Então é o fluido vital que mantém espírito ou estrutura espiritual, corpo espiritual, ligado à estrutura física, corpo físico. Precisa do fluido vital. Para nós, o sangue é a grande alimentação feita, ou grande movimentação de fluido vital. Nós temos isso que nos permite, então, viver nas formas que necessitamos. A fonte da vida, então, para nós, é o princípio vital. Agente que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Está lá na questão 63 do Livro dos Espíritos. Este princípio vital, este fluido vital que existe, é o agente que dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam e guardam. Então há uma parte do ser que tem estruturas para fazer isso. No mineral ele não tinha. Tem por fonte o fluido universal, o fluido cósmico universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O nosso fluido vital é aquilo que tão banalmente a gente fala: vamos fazer um passe magnético, um tratamento com passe magnético. O que é que eu estou passando para o outro? O meu fluido vital. Se eu não tiver, se eu não produzir o suficiente, sou eu que vou me prejudicar rapidinho, porque se eu estou doando e não estou recompondo ou repondo, vai ficar difícil. Eu estou passando do meu fluido, eu estou doando da minha vitalidade para o outro que não tem vitalidade. É como se fosse uma transfusão sanguínea, só que uma transfusão de fluidos que nós estamos fazendo. Por isso, aquele que se dispõe a esse tipo de atendimento e trabalho, ele tem que ter um cuidado grande com ele mesmo, com as suas estruturas orgânicas, para poder ser um bom doador, para poder oferecer o melhor às criaturas e não ficar em defasagem, porque está aqui a condição: é o fluido magnético ou o fluido elétrico animalizado. Isso é fluido vital. Estamos passando para o outro, doando de boa vontade e bom gosto, mas precisamos sempre cuidar da qualidade que estamos oferecendo, da quantidade, da qualidade, tudo isso, cada um que vai saber o seu limite, cada um que vai saber a sua possibilidade. Então não existe, eu faço esses parênteses porque muitas vezes as pessoas perguntam: mas quantos passes pode um passista dar na sala de passe? Nós não podemos esquecer que mesmo uma sala de passe, vamos dizer, padrão comum, nós estaríamos oferecendo o fluido vital com o fluido espiritual para aquele paciente que está ali. Nós não trabalhamos sozinhos. Mas quantos passes eu posso dar? O quanto eu estiver me sentindo bem. Por isso que no dia que o passista não está se sentindo bem, ele tem a coragem de chegar para o dirigente de trabalho e dizer assim: olha, hoje eu não vou colaborar no passe. Eu não estou bem, eu quero receber no final, eu ajudo, eu encaminho as pessoas, eu dou a água, eu dou senha, o que quiser, mas hoje eu não tenho condição. Mas cada um tem que dar 10 passos aqui. A regra é essa. Que regra é essa? Se cada um é um pode ser que dê 10, o outro a 2 e acabou os 10. Não tem mais. Daqui a pouco é ele que tomba, porque ele não tem mais. Então cada um tem que ser muito consciente
da sua participação, da sua vivência, da sua capacidade. Nós não podemos estabelecer regras tão rígidas, porque isso não levaria a um bom resultado para ninguém. O fluido vital é intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Isso também está lá no Livro dos Espíritos, na questão 65. É o elo entre o espírito e a matéria. Por isso que muitas vezes nós pensamos assim, laço fluídico, que liga o perispírito ao corpo físico, a gente fica pensando assim, amarrado, sei lá, quantos nós. Não é isso. Esse laço fluídico que é aí falado é exatamente esse fluido, que serve como esta cola, que adere os dois corpos do espírito, para que eles funcionem juntos, para que eles tenham a mesma utilidade. Embora sendo uno para todos os seres orgânicos, modifica-se conforme a espécie. E dentro da espécie, modifica-se de indivíduo para indivíduo. Uns terão mais vitalidade, outros menos vitalidade. Uns terão qualidade mais pura deste fluido, outros mais contaminados, mais difíceis. Mas modifica-se de espécie para espécie. Daí surge até aquelas questões de pessoas dizerem assim, mas eu posso dar passe no cachorrinho que está doente, no periquito, no gato? Né? As pessoas perguntam, por que está doente? Olha, poder até pode, se vai matar ou salvar eu não sei. Porque são fluidos diferentes. Se não tiver uma compatibilidade, se não for pertinente, nós corremos verdadeiramente o risco de matar aquela criatura. Se for uma dosagem muito forte, é como um remédio. Numa dosagem muito forte pode matar. Então, vale mais a nossa oração, sabe? Vale mais a gente vai colocar água para o animalzinho. Então faz uma oração, pega Deus, pega a corrente de Francisco de Assis, que cuida dos animais, que coloque ali a medicação que aquele nosso bichinho está precisando, porque eles vão colher da própria natureza ou de outros animais que estejam por perto. Será melhor do que nós nos arriscarmos a comprometermos a vida daquele ser que a gente gosta tanto. Mas é para a gente pensar, são coisas que nós estamos trazendo para pensar. No reino vegetal, então, o fluido vital exerce uma força atrativa ao princípio espiritual inteligente, que vai se ajustar à espécie e consolidar a ligação. É ele que une, é ele que liga. Se isso não acontece, o fluido vital se extingue e a planta morre. Então, se a planta não tiver um princípio espiritual inteligente ligado a ela já era. Toda planta que estiver bem vivinha é porque ela tem um princípio espiritual inteligente que está ali vinculado à sua matéria pelo fluido vital. Por isso que se cortamos, dessecamos, ela pode morrer. Há um esgotamento do fluido vital e ela pode morrer sim. E por isso também é válido conversar com as plantas, colocar música, vibrar com as plantas, é isso? A gente tem visto tantas reportagens sobre isso e é verdadeiro que existe um princípio espiritual inteligente que está ali, naquele projeto de vida. Não é que vai entender palavras, mas é que quando conversamos alguma coisa boa, chamamos de meu bem, queridinha, que bom, eu gosto tanto de você, a nossa voz, a nossa emissão de pensamento é diferente, leva alguma coisa saudável, e ele reage sobre isso. Às vezes está quase morrendo, aí dá uma conversadinha, levanta de novo, porque está ali, vai registrando, ainda que no inconsciente. Então eu preciso tirar isso aí do computador. Vai ali na Paula para mim, tira ali, faz favor, só no xizinho ali, para não ficar, senão vai ficar aí até o tempo todo. Isso, obrigada. Então, nós vemos a questão. Agora deu uma travada na Paula. Não vai. Não, ele travou por causa do Windows mesmo. Poxa, eu não trouxe outro computador mais velho, então a gente abandona os velhos. Não pode. Ele é mais seguro. Tá bom. Acho bom você ficar aí por perto. Então está ali, olha. O princípio espiritual inteligente, então, no vegetal, ele exercita a sua maleabilidade.
Maleabilidade. Sabe aquilo que hoje a gente fala em resiliência, né? Resiliência, aceita, vai, vem. É aquilo que já estava ali no vegetal, com outro nominho. Ainda não é o estruturador da forma, porque no ser humano nós falamos que o espírito é o estruturador da forma através do perispírito. O perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico. O espírito comanda. Aqui não. Ele não é o estruturador da forma. Apenas segue instruções genéticas, como se houvesse um mapa, uma receita, e vai seguindo a receita. Todos terão o mesmo resultado, porque é a mesma receita. As instruções genéticas do vegetal na criação do duplo etérico, dando consistência à energia coagulada. O duplo etérico é a camada de fluido vital, a exteriorização do fluido vital que fica em torno de nós, ligando o perispírito ao corpo físico. Então está aqui também no vegetal. E o psiquismo desse princípio espiritual inteligente? Materializações de mais curta duração, porém de maior progressividade. A durabilidade de uma planta é muito pouca. Ela não vai durar 80, 100 anos, com raras exceções, claro. Mas uma flor dura dias e ela fenece. Ela tem um período de nascer, florescer e desaparecer na sua função. Então são materializações de vida de mais curto prazo, porém de muita progressividade. A cada florada, a cada movimento, o princípio espiritual está experimentando outra situação. Reage de forma evidente a certos estímulos, como os tropismos, que lhe auxiliam o desenvolvimento. Então nós sabemos que uma planta, ela faz heliotropismo, ela busca o sol, ela busca, isso é um exercício que o princípio está fazendo. Ou ela faz um geotropismo, vai em busca daquilo que está no centro da Terra. Ela tem esses tropismos que são movimentos para o seu próprio desenvolvimento. Ainda não há consciência de si mesmo. Ela não tem consciência de si. Esse psiquismo não tem inteligência, não tem consciência. Formam grupos coletivos que constituem as diferentes espécies. São conglomerados de princípios espirituais inteligentes seguindo juntos. Ninguém é diferente de ninguém. É tudo dando estrutura a outras estruturas. A planta não é inerme como mineral. Ela respira, ela reage, ela sofre. Então ela já tem algo mais, aquele princípio espiritual tem algo mais, já aprendeu algo mais do que no mineral. Fixa-se no solo, luta pela alimentação, busca a força vital no sol, na luz, nasce, cresce, reproduz e morre. Ela já está fazendo um ciclo de vida. Aquele princípio está se experimentando em situações diferentes. Nada passa desapercebido à mônada que na sonolência do seu sonho recolhe impressões e as armazena, desenvolvendo a sua sensibilidade. Então ela está aqui recolhendo todas as impressões do ambiente, vai guardando e vai desenvolvendo sensibilidade. O vegetal vai desenvolvendo sensibilidade, que é outro ponto adiante. Percebam que a cada passo, novas estruturas, novo aprendizado está sendo feito ali. O campo de experiência se dilata pelo contato com a vida celular que o protoplasma permite. O protoplasma é o primeiro plasma, e depois nós vamos ver o sangue como um plasma. Mas o protoplasma seria lá, aquele sangue ainda nos vegetais que não tem nem a coloração, não tem os mesmos elementos que dão nem a coloração do sangue na espécie animal. Mas há um protoplasma. Então ele vai se dilatando no contato com essa vida celular. Vida mais ativa pela sensibilidade ampliada, enriquecendo o acervo das ações e reações. É através disso que a planta reage. Ela reage à falta de água, à falta de sol. Ela reage a determinados locais que a gente coloca o nosso vasinho. De um lugar ela gosta e se ela não gostou daqui, ficou tristinha, volta para outro lugar. É uma reação natural. Outra pode se dar bem ali, ela não gostou. Então para ela aquele local, aquele habitat
não favoreceu a sua vitalidade. Armazena experiências exteriores através de órgãos autônomos, tanto na forma física como no psiquismo. Então, o princípio espiritual vai armazenando no seu psiquismo todas essas informações. E as formas físicas que ele vai habitando, na complexidade das estruturas que vão se formando, ele vai também se habilitando a nova caminhada. Então, nós vemos na família dos vegetais carnívoros, da terra e das águas, adestra os instintos da luta pela própria conservação, de que vai precisar quando entrar no reino do animal inferior. Nós temos dois exemplos de plantas carnívoras. Então, nós temos aqui a drosera e a dionéia. A drosera, ela é interessante, nós olhamos assim, olha, parecem duas partes abertas, dois lábios até. Ela é essa posição que ela fica. Tem muito dessa planta na praia, na parte de areia próxima à água, tem sempre dessa planta. E ela fica naquela posição. A hora que um inseto, uma moscazinha, um besourinho, entra ali atraído pelo odor que ela solta, instantaneamente fecha. Fecha. E ela tem aqui nas pontinhas como dentinhos mesmo, serrilhados. Então fecha, parece um zíper. Fechou, ninguém abre. Ninguém, já era a mosca. Porque simplesmente aquele ácido que ela produz vai matar a mosca por sufocação, claro. E depois aquele ácido vai fazer a dissolução das estruturas do corpo da mosca. O exoesqueleto fica, mas o suco gástrico todo da mosca e tudo que resultar, a planta vai se alimentar. Depois, quando ela estiver fartinha, já acabou toda a alimentação, ela abre de novo e o vento leva as faísquinhas dos exoesqueletos da mosca que sobrou ali, até que uma próxima mosca venha a sentar ali. Então, ela está fazendo um exercício, ela está lutando pela própria vida e são instintos de segurar a alimentação que ela vai precisar no reino animal dos animais inferiores. Mas ela também faz outro tipo de exercício nos vegetais benignos, então desses dos quais nós nos alimentamos, que fazem bem para nós. O que ela aprende ali? Esses alimentos ou aquilo que nos cura, que são vegetais que produzem medicações, remédios para nós, esse princípio espiritual inteligente desenvolve instintos de bondade. Ele não sabe o que é bondade, mas aquilo que ele está produzindo para nos ajudar vai ficar registrado como instinto de caridade, de bondade, de amor ao próximo. Ele começa um trabalho para desenvolver isso. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 3º, diz: das cristalizações atômicas dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, o princípio espiritual atingiu espongiários e seleterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Até ali ele não tinha adentrado a estrutura animal e também não tinha estruturas esqueléticas estabelecidas, mas ele vai conseguir adentrar. Esta é a porta de entrada do princípio espiritual inteligente para a questão da animalidade. Ele agora entra um novo reino, é um novo degrau que ele sobe, que são os poríferos, as esponjas. Os poríferos ou porifera é um filo do reino Animalia, sub-reino Parazoa, onde se enquadram os animais conhecidos como esponjas. Então, todos esses animais, isso aqui, ele ficou naquele intermédio entre o vegetal e o animal. E isso aqui não é isso aqui é colônia. São muitos princípios espirituais inteligentes juntos, com as suas estruturas físicas somadas para dar estes seres que estão aqui, que é a porta de entrada para o próximo reino. A vida marinha, os fitozoários, que são as esponjas, é a porta de entrada do princípio espiritual inteligente para o reino animal.
Então aqui, nós não vamos olhar todos esses nomes aqui, mas para a gente ter uma ideia do reino animal que eles vão entrar. Nós temos um ancestral colonial, a Conoflagellata. Isso aqui é um reino. Daqui nós vamos ter dois braços. Primeiro, o Parazoa, então o sub-reino Parazoa. Para é fora do zoológico, fora do animal. Então não é ainda um animal. E este sub-reino Parazoa, ele só tem um filo, que é o porífera, que são as esponjas, que é aquilo que nós vimos. Ele é o elemento de ligação entre um e outro reino, entre vegetal e animal. Depois nós temos o Eumetazoa, que é uma estrutura formada já por organizações perfeitas, para a gente poder simplificar. E ela vai se distribuir em dois também, radiata e bilateria. O radiata, esses dois aqui, que dão origem à água-viva, caravela, aqueles animais que nós vemos na água, eles têm uma estrutura irradiada, uma perfeição irradiada. Enquanto todo esse grupo da bilateria, eles vão ter dois lados exatamente iguais. Por isso a bilateria deles. Aí nós vamos ter o protostomia e o deuterostomia. O que significa isso? Aqueles seres, início de reino animal, que primeiramente forma somente a parte da boca. E depois o outro que tem boca e ânus formando juntos. Nestes, alguns não desenvolvem ânus, outros desenvolvem boca e ânus, mas primeiramente a boca. E nestes aqui já se formam as estruturas perfeitas. Tudo isso aqui nós vamos ver que são aqueles vermes, os moluscos, eles estão todos aqui. Nestes que têm estruturas diferenciadas, é que nós vamos pegar aqui o Ecdysoa. O que são esses? Que já tem esqueleto, formação de esqueleto de queratina. Exoesqueleto, especialmente esqueleto por fora. Então nós vemos os nematelmintos, que são do grupo das verminoses. Eles têm uma película, são vermes cilíndricos. A minhoca, que eu não gosto, vocês sabem disso, né? Ela está aqui, próxima da gente. Então, ela tem uma película rígida. Isso para ela significa como um esqueleto. É um início, é um rudimento. Depois nós vamos ver aqui ainda os artrópodes, caranguejo, camarão, etc. Que barato também, barato já vai para o inseto, né? Mas está ali, todos com exoesqueleto, esqueleto por fora. O esqueleto é externo ao couro. Veja que eles vêm vindo assim, ó. Aqui o tecido é indefinido das esponjas, das poríferas, o tecido é indefinido. Nos outros são tecidos específicos, mas vão sofrendo mutações. E aqui, neste grupo dos equinodermos e dos cordatas, eles têm esqueleto, no caso dos cordatas, esqueleto interno. Então eles têm a coluna vertebral já, e aí adentra-se o reino. Então tudo isso é um passo a passo que o princípio espiritual inteligente foi fazendo. Se experimentando em cada degrau desse da vida, com as estruturas que eles poderiam oferecer. E nós vemos o início aqui. O que eram esses seres clonoflagellati? Eram seres unicelulares, formados de uma única célula, vivendo nas águas, fosse doce ou salgada, mas seres de uma única célula, que também tem um único flagelo, que é uma caudinha, coroada aqui, de uma coroa de filamentos muito fininhos. O que isso aqui parece aos nossos olhos? Um espermatozoide. Ele, ou seja, uma parte de nós, é essa aqui. É um ser unicelular, com um flagelo e uma coroa de filamentos que estão ali. Lembra muito isso. Mas veja que este ser, ele se experimentou em tudo isso aqui. Se depois vai buscar uma forma assim no início da vida, ele está só acessando os programas anteriores. Por isso que nada tem solução de continuidade.
tudo segue junto. O corpo é um microcosmo celular dirigido pela mônada celeste, que mantém a coesão, o equilíbrio, a unidade do conjunto e sua interdependência funcional. Então, é um microcosmo. O corpo é um microcosmo. Se nós pensarmos no nosso corpo, que é esse microcosmo, esse universo, e nós, espíritos, somos como Deus para as nossas células, para todas as nossas células. Somos nós que mantemos tudo isso em funcionamento. Então, olha a responsabilidade que nós temos sobre o que pensamos, que vai ser registrado por todas as nossas células. Que energia nós estamos despendendo, que vai envolver todo esse cosmo, que é o meu corpo espiritual e o meu corpo físico. Tudo é para a gente entender que não é tão simples assim. Nós banalizamos muito a vida, o corpo, quando é uma preciosidade e uma perfeição. E o psiquismo no animal, então, ele começa um exercício por estes elementos da nossa pré-história, os sáurios, com experiências violentas com o desenvolvimento dos instintos e da força bruta. Aí você vai assistir o MMA, que chama aquela luta? Pois é, você vai assistir um negócio daquele, os sáurios estão todos lá, lutando, não é? O que eles estão fazendo ali? Ainda colocando instintos e força bruta em prática. Quer dizer, tem muito ser humano que ainda está nessa fase. Ele está vivendo aquela mesma experiência. Depois, seguem-se então as aves e mamíferos. Depois da época dos dinossauros, surgiram então aves e mamíferos, onde o princípio espiritual inteligente suavizou os seus instintos, apurou o campo espiritual com o desenvolvimento do cérebro e a redução da massa orgânica. Era um monstro, de repente virou um pássaro lindo, pequenininho, delicado. Então, toda aquela estrutura foi se modificando e os cérebros foram se aperfeiçoando. Aí chegamos ao psiquismo mais elevado no reino animal. E nós vemos essas criaturas com olhares, comportamentos muito semelhantes ao humano. E tem humano que não tem esse comportamento. Nós estamos vendo então uma evolução. Nos primatas, os recursos estão definidos no princípio espiritual inteligente, aprimorados e estimulando o desenvolvimento psíquico. Agora é a todo vapor. Dali para frente é a todo vapor. Por isso eles são o topo daquele reino para adentrar o hominal. Começa a configurar-se o consciente e o subconsciente. Nos primatas já existe isso. Nós temos o princípio espiritual inteligente através do perispírito. Ele começa a ser o estruturador da forma, em vez de a ela se adaptar. Antes a forma vinha e ele tinha que se encaixar. Agora ele começa a organizar a forma, comanda a sua elaboração célula a célula desde a sua fecundação. Embora ele não tenha consciência para as decisões da formatação, essa formatação se fará pelo psiquismo dele. Então, por conta disso, as espécies vão se mostrando. Nos seres inferiores, cuja totalidade, diz lá o Livro dos Espíritos, na questão 607, estáis longe de conhecer. É que o princípio inteligente se elabora. Nós vimos ali mineral, nós vimos ali vegetal, de repente ele mudou. Mas aquilo, há uma variação dentro de cada reino muito grande. Nós passamos assim, mas existe uma variação muito grande, por isso que ele se elabora em algo que estamos longe de conhecer. Se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, para receber a vitalidade. Um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Há uma transformação. Nós ainda não sabemos como. Nós ainda não temos informação suficiente para entender isto. Mas ele sofre uma mutação para se transformar em espírito. As estruturas vieram sendo formadas, ele foi experimentando e agora é como se um quebra-cabeça com peças misturadas, de repente
a gente conseguisse juntar todas as peças e ter ali uma estrutura nova. Então existem elos desconhecidos da evolução para nós. Claro, o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina. Daí não se pode circunscrever a experiência ao plano físico simplesmente. Nós, centelhas divinas, viemos de Deus. A nossa evolução não se restringe só à experiência que a Terra nos oferece. Existem experiências, outras que talvez já tivéssemos vivido antes de aportarmos aqui, e outras que viveremos em outros mundos da casa do Pai. Está tudo em andamento para nós, nada aqui ainda é definitivo. Chegando aos mamíferos superiores, então os primatas, os símios, passa a mônada a realizar experiências e submeter-se à adaptação no reino dos seres invisíveis, chamados elementos da natureza. Por isso a questão 540, qual era o papel dos espíritos nos fenômenos da natureza? Kardec perguntou. Se ele perguntou é porque ele já tinha uma desconfiança, é porque ele já sabia de alguma coisa, senão ele não faria a pergunta. Não disse que a gente pergunta o que a gente já sabe? A gente só pergunta o que já está dentro da cabeça. Então ele tinha uma ideia de alguma coisa, e André Luiz é quem está nos dando essas informações. Possuem formas que se aproximam à humana, mas não possuem consciência própria. Ainda não são donos da razão. São espíritos iniciando a vida de espíritos com formas que se aproximam à forma humana, porque vieram arrastando, chegaram os primatas estão muito perto da nossa forma. Então trazem isso, mas ainda não têm a razão, o senso, o discernimento, o livre-arbítrio. Eles não possuem isso. E continua André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 3. Sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta. A razão pela qual variados elos de evolução foge à pesquisa dos naturalistas, por representar estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Traduzindo tudo isso que André Luiz está nos dizendo, ele diz lá que este espírito primitivo ainda, na sua manifestação, ainda não na forma humana como conhecemos, ele sofre constantes modificações dos dois planos em que se manifesta. Ou seja, ele vai sofrer modificações nas estruturas orgânicas da Terra, corpos cada vez mais próximos do humano. Mas ele vai sofrer no mundo espiritual transformações no seu psiquismo, no seu corpo espiritual, nas suas estruturas que ele apresenta. Então, esses elos da evolução são vários e eles fogem à pesquisa, porque os naturalistas não encontram esse vínculo mais preciso entre o animal e o homem. Continuam procurando. Representa estágios de uma consciência fragmentária, não tem o pensamento contínuo, porque o homem é o ser do pensamento contínuo. Estes seres têm consciência fragmentária, eles não têm decisão própria, eles obedecem outras decisões e estão classificados como protoforma humana. Ainda não é a forma humana, mas é o mais próximo possível da forma humana. E aí, aqui só para alegrar, né? Porque nós tínhamos que colocar alguma coisa sobre os elementais, que está na questão 103 do Livro dos Espíritos. Embora o pessoal faça um oba-oba todo com os gnomos, com não sei o que, com fadinha, com tantas coisas, mas é uma realidade. Não da forma como as pessoas se envolvem com isso, mas é uma realidade. Estágio no mundo espiritual, sob o comando de espíritos superiores que passam a atuar nos fenômenos da natureza. Quando Jesus disse à tempestade: acalma-te, e a tempestade cessou. Com quem ele falava? Com os espíritos da natureza que estavam provocando aquela confusão toda.
E a moralidade de Jesus, o magnetismo dele, a ordem dele, que eles obedecem espíritos superiores, mais superior do que ele não tinha. Então todo mundo calou a boca e ficou quietinho. Pronto, Jesus resolveu o fato. Ele disse: acalma-te. E eles se acalmaram. Então eles obedecem espíritos superiores e atuam nos fenômenos da natureza, ajudam na movimentação das forças da natureza. Nós vemos o exemplo disso, eu gosto sempre de lembrar do livro André Luiz. No final do livro, André Luiz quer ajudar o Dr. Ernesto, que é o segundo esposo da sua esposa, e ele então chama Narcisa e vão, pede ajuda, é assim: nós temos que buscar algo. Vão até a floresta e André Luiz se surpreende, porque ela fala numa língua que ele não entende. Da floresta saem seres da natureza, ele diz assim, que falam com ela na língua que ele não entende, vão lá dentro da floresta e voltam trazendo essências de eucalipto, de manga, de laranja, para que ela faça uma medicação, para que eles possam então curar o Dr. Ernesto. São os elementos da natureza, estão cuidando da natureza para nós. Já que a gente não cuida bem, eles têm que cuidar de alguma forma, para isso aqui não virar um caos total. Não distingue o feio do belo, o bem do mal, e agem como criança. Está lá na questão 103. Formam às vezes bizarras, podendo migrar para os mundos superiores, onde animam animais com características e aptidões quase humanas, auxiliam a manutenção planetária. Olha só, são seres, não têm ainda a forma humana, mas pode se apresentar em outros mundos como animais com estruturas diferentes daquelas que nós conhecemos aqui. Mas são os espíritos recém-nascidos que estão ali vivendo. Esta é a foto a única foto, são duas fotos só que existem, dessas meninas que conseguiram fotografar as fadinhas lá no interior da Inglaterra. Foto comprovadamente autêntica pelo Instituto da Kodak, na ocasião. O Sir Conan Doyle é quem estava à frente de tudo isso na pesquisa, William Crookes, eles estavam ali também. Eles foram buscar a veracidade dessas fotos. Não temos consciência de outros. Mas para que de uma forma gostosa a gente possa ver a história, assistam o filme O Encanto das Fadas. O Encanto das Fadas é um filme lindo, verídico, e no final do filme aparecem as meninas, já senhoras de idade, dando o seu testemunho sobre aquilo que elas viveram na infância. Está ali. É o registro que nós temos. Plantas exóticas, animais monstruosos, dando-me a ideia de seres acabrunhados de pesada mão transformarem em doentes. É isso que André Luiz fala. E no livro Libertação, milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre, em abismos, estão ali também trabalhando, em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta, vão subir dos abismos para a crosta. Nós estamos no momento em que muitos estão subindo dos abismos para a crosta e muitos bons estão descendo das esferas espirituais para a crosta para ajudar o momento de transição do planeta. Então está aqui. Situam-se entre o raciocínio fragmentado do macacoide, tem limitado o pensamento, e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Não tem grande poder de decisão, são comandados. Quando emergir para a forma humana, o princípio espiritual inteligente precisa de condições especiais que somente os mundos primitivos podem lhe oferecer. Por isso que o Livro dos Espíritos diz que aqui no nosso mundo nós não temos mais espíritos primitivos. Todos, o mais primitivo ser que viver neste momento na face do planeta já é um espírito um tanto andado na jornada evolutiva. Não temos mais espíritos primitivos, porque o nosso mundo não é mais um mundo primitivo. Ele já passou para provas e expiações e está caminhando para a regeneração. Então todos os espíritos que estão aqui, sem exceção, do mais rude ao mais santificado, são espíritos que já caminharam muito para chegar até aqui e que estão continuando a sua trajetória evolutiva.
Na Terra, vários grupos de primatas situados em regiões do planeta foram escolhidos como laboratório para a elaboração da nova espécie. Esse é o homem primitivo nosso, é o nosso tataravô, está ali, né? Fazendo parte da nossa evolução de espécie. Muito próximo do macaco, é o macaco nu, como eles chamam, né? Perdeu a pelagem, algumas modificações ele sofreu. As fecundações envolvidas pelo magnetismo das inteligências superiores atuaram na seleção, na transformação de genes para formar caracteres mais condizentes com a forma física desejada. Vamos pensar, se esta forma fosse a do macaco, que perdeu a pelagem por N razão, e nós sabemos que quando um fato acontece dentro de uma espécie animal, e ele se repete várias vezes, ele acaba se incorporando ao traço daquela espécie. Ele passa a fazer parte da genética daquela espécie. Então vamos pensar que um grupo de macacos tivesse tido por alguma razão, perdido a pelagem, sofrendo alguma modificação. E eles foram reproduzindo seres semelhantes. E isso foi se repetindo naquele habitat até que nós tivemos uma espécie inteira com aquele comportamento. Então houve uma mudança na forma, mas a espiritualidade, as inteligências superiores atuaram na seleção, nas fecundações, para escolher só aquele elemento que teria aquele traço para manter a espécie, para poder então chegar a uma forma física desejada, ter um novo ramo da forma física presente ali. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Leon Denis falou todo esse processo evolutivo numa única frase. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Está ali, então, uma trajetória de vida. E às vezes as pessoas dizem assim, mas então eu já fui a minhoca, né? Que eu não gosto, eu acho a minha experiência lá não foi boa. Eu trouxe algum trauma, alguém me pendurou no anzol pela garganta, aí eu não podia fazer né? Então, de certo, eu trouxe trauma. Eu não posso olhar para ela. Então, a gente vê assim, nós estamos vivendo essas experiências como princípios inteligentes. Quer dizer, nós estamos trazendo no arcabouço essas informações. Aí quem vai querer matar uma baratinha hoje? Ninguém. Porque a coitadinha está fazendo uma experiência evolutiva. É um princípio inteligente. Quando essa consciência começa a existir em nós não queremos matar mais nada. Nós não queremos querer mais nada. Porque a gente sabe que em tudo ali tem uma centelha divina. Olha que luta que a gente começa a viver, fica difícil. O homem, então, está pronto para a vida. Os primeiros seres hominais tinham características diferentes dos primatas. Veja, nariz e testa, nuca mais proeminentes. Diferente do macaco, nariz, testa, nuca maiores. O macaco era mais achatado e ele agora tem uma caixa craniana maior. Mãos inferiores, nova articulação semelhante aos pés humanos, calcanhares. Porque o macaco tinha 4 mãos. De repente, a mão inferior, que hoje são os nossos pés, eles simplesmente foram desenvolvendo uma protuberância do calcânio e nós surgimos com os calcanhares para poder caminhar. Órgãos sexuais semelhantes, menos expostos pelo desenvolvimento das nádegas e cobertura de pelos, porque o macaco não tinha glúteos avantajados, ele não tinha. Então começam a surgir algumas diferenças. A arcada dentária com presas maiores para alimentação, para poder rasgar, especialmente pela questão de ser carnívoro. No início, esse homem precisou disso. Primeiro passo para o estabelecimento da espécie humana. Então havia um protótipo, uma proforma humana para o espírito iniciante. Eram mais dependentes de suas mães, esses seres. Então não era assim, deu a luz, ensinou alguma coisa e botava o filhote no mundo. Já começava a ficar enrabichado da mãe. E é o que a gente faz até hoje. Vive enrabichado da mãe. Qualquer dor de barriga corre, né? Vai para casa, porque a mãe cuida. E nós vivemos, somos mais dependentes
dependente. O bebê é essencialmente dependente de quem cuide dele. Ele não se vira sozinho, o bebê humano. Então ele está ali, olha, mais dependente de suas mães, raramente subiam em árvores, já não queriam mais, queriam caminhar, tinham dificuldade para caminhar mesmo, e foram excluídos dos grupos que geraram. Eles eram aqueles seres diferenciados do grupo. Como a gente faz até hoje, aquele que é diferente a gente bota de lado, não aceita junto. Pensa diferente, faz diferente, fala diferente, está excluído. Vai procurar sua turma. Foi o que eles fizeram. Montaram outra turma, buscaram um novo território e aos poucos se tornaram então carnívoros mesmo. A encarnação e a reencarnação deles, bem mais rápida pela longevidade mais curta. Olha quanto nós vivíamos no passado. De 15 a 25 anos, todo mundo jovenzinho. Hoje nós estamos chegando a 100 e passando de 100. Olha a nossa longevidade como aumentou. Muito. Porque não passávamos dos 25 anos. Está aí. Com elas, os espíritos acumulavam mais experiência, destacando-se dos demais que haviam vivido apenas uma única experiência. Então os espíritos conseguiam mais coisas. Na questão 611, Kardec, os espíritos dizem a Kardec, no momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Eu identifico uma laranjeira, mas não vejo mais a laranja que deu origem a ela. A sementinha de laranja que deu origem a ela, eu não identifico mais. No homem somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Então, como seres humanos hoje, embora todo esse nosso passado nós tenhamos virado a página, estamos em outra história, construindo outra história do nosso existir. O que tem em nós de animal? Somente o corpo, semelhante, estruturas semelhantes, funcionamentos semelhantes, necessidades semelhantes, e por conta disso, as paixões que nascem da influência do corpo. Aquele gosto desmedido pelas coisas que o nosso corpo chama. Quantas vezes uma pessoa, ela tem uma determinada viciação, ou alcoolismo, ou tabagismo, ou doces, açúcar, e ela vai se privar disso por alguma razão, e ela tem crises. O corpo grita desesperadamente por aquelas coisas pelas quais ele era apaixonado até então. Ele sente a falta, ele quer, então ele faz isso. E o instinto de conservação, claro, nós defendemos a própria vida, porque essa é a nossa necessidade. Logo que o mundo alcança um dos seus períodos de transformação, que o deve fazer galgar a hierarquia, opera-se mutações em sua população encarnada e desencarnada. É então que se realizam as grandes emigrações e imigrações. Isso está em A Gênese, no capítulo 11. Muitos mundos no universo. Então, quando um mundo alcança um momento de transformação, que é o que nós estamos iniciando para este mundo de regeneração que virá, nós estamos em transformação, e essas transformações não vão se observar só na espécie humana, mas na própria natureza do planeta, e nós estamos começando a ver muita coisa. Esta ressaca fantástica que nós no Brasil nunca tínhamos experimentado, e agora estamos vendo, esses degelos, essas coisas não são castigos de Deus, é um momento de transformação da própria estrutura planetária. E nós estamos aqui, também sofrendo as modificações do nosso psiquismo, da nossa conduta moral, das nossas escolhas, nos adaptando a novos tempos. Nós estamos aqui. Então, neste momento, ocorre outra coisa. Mutações em sua população encarnada e desencarnada. Aí nós vemos crianças nascendo sem os caninos,
com menos dentes do que aqueles que até então, um pouco de tempo atrás, tinham, porque não vão precisar. Já estão chegando com mutação. Não vão necessitar. Eu não sei até que ponto a questão da microcefalia também não está envolvida nesse processo. Não sei até que ponto. Mas são coisas que nós temos que ir pensando, que os nossos corpos estão sofrendo modificações na espécie humana para poder atender a necessidade do mundo que virá, com toda certeza. Então, tanto sofre modificação quando encarnada, como desencarnada, no corpo espiritual. Então se realizam as grandes emigrações e imigrações, a movimentação de almas de um mundo para outro. Por isso que diz assim, nós estamos na hora da separação do joio e do trigo. Muitos vão saindo e outros vão chegando. E é verdade, é hora dessa viagem de grupo, muitos aqui chegando e outros saindo. Então começam a chegar espíritos exilados de outros mundos, que passam a contribuir estimulando o progresso da humanidade terrena. Estão vindo, estão ensinando. A criançada está muito mais esperta que os adultos de hoje. São espíritos que estão trazendo conhecimento. Nós precisamos ajudá-los na moralidade, na utilização dos conhecimentos, para que não saiam do trilho. A espécie humana proliferou sobre a Terra, fortalecendo os padrões biológicos. Desde todos os tempos, a estrutura humana foi permanecendo. A organização anterior, a vida no campo dos instintos, como animais. A organização humana, vida consciencial, domínio da inteligência para uso do livre-arbítrio. É outro campo, o campo psíquico, acrescentamentos visando mais amplo funcionamento da mente. Cada vez mais as mentes estão agindo. Cada vez mais. Quando nós vemos a criançada usando de computador e toda a tecnologia que nós dispomos, criando programas para computadores, a gente fica abismada. De onde eles estão tirando isso? Mas é esse psiquismo. Apuraram-se e desenvolveram-se os órgãos dos sentimentos, os plexos, o cérebro e os referentes às ligações do plano extrasensorial. Nós estamos ficando cada vez mais com percepção do invisível. Então é hora que essa mediunidade vai ser geral. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Jesus disse isso, que no final dos tempos seria assim. Que há a possibilidade de percepção do extrafísico para nós. E nós estamos desenvolvendo estruturas para isso. Então aqui estamos nós. Interessante observarmos este quadro, que nós fizemos questão de colocar, porque nós vimos toda uma evolução desde o mineral. Então percebam, essa espiral representa os 23 estágios do primeiro trimestre de uma gestação, e cada 2 semanas do segundo e terceiro trimestre. Então toda essa faixa aqui é o primeiro trimestre, representa 23 estágios desse trimestre. Percebam que aqui era uma célula única, célula ovo. No momento exato em que o espermatozoide penetrou o óvulo, transformou-se uma célula única. Experiência do mineral. Lembra aquele serzinho lá? Um único átomo. Depois começa a partição. Então começa aquelas ideias das mônadas que se aglutinam. Olha como nós estamos recuperando o programa que foi instalado. Parece que a gente tem que fazer um restart, começar tudo de novo, para chegar onde a gente quer. E aí nós vamos vendo as estruturas muito semelhantes aos cristais, aqueles seres da água, os protozoários. Nós vamos vendo eles criando cauda, nós vamos vendo a espécie animal se modificando a cada... E isto aqui, um embrião humano aqui, é idêntico ao embrião do ovo de galinha. Se a gente pega algo no começo, a gente não sabe o que é um e o que é outro, porque é a nossa experiência. Nós estamos rodando um programa, olha, desenvolvendo um programa até aqui, quando chega então a parte do segundo trimestre, onde estruturas animais, e aí se a gente pegar um embriãozinho de um porquinho,
vai ser muito parecido com o embrião humano. Nós vamos vendo isso. Para adentrarmos a esse terceiro tempo, onde a espécie humana está vindo desde aquelas formas, protoforma humana, até a forma humana propriamente dita. Para chegar aqui, nós rodamos o programa inteiro, senão não chegaríamos aqui com todas as estruturas necessárias. O Espírito, não é ele estruturador da forma? Foi ele que teve, desde esse momento, de lembrar todas as estruturas anteriores, para fazer a formação material do corpo que ele ia ocupar. Olhemos para os nossos corpinhos e, gostando dele ou não, foi isso que a nossa lembrança deu para fazer. Como espíritos, foi assim que nós conseguimos lembrar. E aí, estamos assim, neste corpo, com essas estruturas que conseguimos recuperar da nossa HD de espíritos para os programas mais novos. Então, a evolução, por isso que diz que é um contínuo, que não há solução, não há partição, tudo é importante para tudo e para todos. E assim, nós concluímos essa trajetória a galope, né? Porque essa apresentação nós tivemos que reduzir todo o possível, mas para que a gente tenha essa ideia, a admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Resposta dos Espíritos na questão 540. Em tudo, das formas atômicas, as estruturas materiais, do homem ao anjo, é um único contínuo, algo que nós ainda não conseguimos compreender. E aí ficamos para a terceira parte, o rumo à angelitude. Aqui para frente, o que será de nós? Que Deus nos abençoe, nos dê a condição de trilharmos esse rumo à angelitude com toda a consciência possível, alicerçada nesses conhecimentos e na responsabilidade que a doutrina espírita coloca sobre cada um de nós. Muita paz.